A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa leitura diária das lições da Escola Bíblica Dominical. A última semana de leitura diária desse quarto trimestre de 2021. A última semana de estudos do ano de 2021. Um trimestre, meus amados irmãos, que estudamos a respeito da vida do apóstolo Paulo. Até o momento, estudamos 12 lições que foram edificantes para a nossa vida. Aprendemos muito com o exemplo do apóstolo Paulo, um servo de Deus, e foi até o final, obedecendo ao seu chamado, cumprindo aquilo que Deus tinha para a sua vida e colocou em seu coração. E nesta semana, nós vamos estudar a lição de número 13, a última lição, que tem por data 26 de dezembro de 2021, e o título da lição que nós vamos estudar é A Gloriosa Esperança do Apóstolo. A verdade prática desta lição destaca que a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Então eu te convido, meu querido irmão e minha querida irmã, acompanhe a nossa semana de estudos, nossa semana de leituras diárias, que serve como uma preparação para a lição que nós vamos estudar no próximo domingo. Para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 20 de dezembro de 2021, tem como título: Não podemos ser ignorantes quanto à volta do Senhor. O texto bíblico se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Queridos, a fé cristã é, por definição, aí uma fé escatológica, né? Desde o princípio, as Escrituras nos faz olhar para frente e nos conduz a esperar e descansar nas promessas de Deus. Desde Gênesis 3:15, quando o Redentor foi primeiramente prometido, sempre somos aí conduzidos a olhar adiante, na expectativa de que Deus fará algo para nos trazer redenção. Contudo, precisamos pensar muito seriamente sobre uma das nossas mais profundas dificuldades, né? Que é a nossa dificuldade para permitir que a nossa fé escatológica nos leve à paz, enquanto esperamos que se manifeste verdadeiramente a vontade de Deus. Os crentes de Tessalônica são muito elogiados, né, por Paulo, por terem aí demonstrado qualidades impressionantes entre eles. A capacidade de exercer uma fé cheia de esperança escatológica. Embora aí o apóstolo estivesse tão fortemente impressionado, né, com o poder transformador do evangelho na vida daqueles irmãos que os havia conduzido até aquele momento, ele pode perceber que aguardar a Cristo sem vacilar não era uma tarefa tão simples, mesmo para uma igreja tão abençoada e fiel como aquela. O tema da espera e da volta de Jesus é recorrente nesta carta aos Tessalonicenses. Paulo, então, os convoca a viverem aí de forma digna de Deus, que nos chama aí para o seu reino e para a sua glória.
Afinal, neste tempo de espera pela volta de Jesus, não são poucas as lutas que os crentes enfrentam, muitas vezes até levando sua fé à provação. Viver com fé e esperança no mundo caído, meus amados, não é uma tarefa simples e nem sempre se trata de culpa somente dos outros. Muitas vezes, nós mesmos nos deixamos aí levar e somos conduzidos por outras vozes no coração, coisas que enfraquecem, debilitam aí e atrapalham a nossa jornada de fé. O apóstolo Paulo sabia que essas deficiências poderiam vir então a atrapalhar a caminhada na fé dos tessalonicenses. Por isso, desejou tanto ir vê-los, né? Chegou até a enviar Timóteo primeiro para ter essa certeza e escreve então esta carta, mostrando-lhes o desejo de estar com eles muito em breve. Era isso que Paulo desejava, né? Que o coração então dos crentes estivesse pronto para a volta de Jesus e fosse então capaz de suportar todas as lutas, todas as decepções, as propostas do mundo para esperar de modo digno o dia da volta de Jesus. Paulo desejava vê-los de coração preparado para a volta de Jesus. Queridos, precisamos olhar com apreço, né, ao texto bíblico que lemos e perceber então os ganhos maravilhosos de um coração que está preparado para a volta de Cristo Jesus. Então eu te convido a pensar junto comigo sobre a importância de trabalhar melhor a nossa fé. Neste período em que vivemos, um período de espera, de tal maneira que não somente estejamos prontos para quando Cristo voltar, mas estejamos também prontos para mostrar às pessoas que nos cercam em nossa volta o que realmente importa para nós e como estamos dispostos a viver de modo digno do Evangelho que nos limpou e nos libertou. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima segunda-feira a todos.